Fala pessoal, tudo certo? Ícaro Trader aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fiz R$ 1.271 no mini índice operando um triângulo simétrico, um padrão clássico da análise técnica. Simples, mas extremamente poderoso quando bem utilizado. Lembrando que resultados passados não são garantia de resultados futuros. Mas antes de entrar na operação em si, é muito importante que a gente nivele o conceito, porque muita gente confunde os tipos de triângulo e acaba operando errado. Você vê uma estrutura triangular no gráfico e já quer entrar, sem nem saber se é um triângulo ascendente, descendente ou simétrico. E cada um desses padrões tem uma lógica completamente diferente. Então, antes de mostrar a operação que gerou R$ 1.271, vamos alinhar exatamente o que é cada tipo de triângulo. Os 3 tipos de triângulo na análise técnica. No triângulo ascendente, você tem uma configuração muito específica. Uma linha horizontal na parte superior, representando uma resistência clara, e uma linha ascendente na parte inferior, mostrando que os compradores estão ficando cada vez mais agressivos. Isso significa que toda vez que o preço recua, ele não volta tanto quanto antes. Os fundos estão cada vez mais altos. É como se os compradores estivessem dizendo: não vamos deixar o preço cair tanto quanto antes. Isso indica pressão compradora crescente. E quando o preço rompe essa resistência horizontal para cima, especialmente com volume, geralmente temos um bom sinal de compra. Porque esse rompimento confirma que a força compradora finalmente venceu a resistência. Simples assim. Já o triângulo descendente é o inverso do ascendente. Nesse caso, você tem uma linha horizontal na parte inferior, atuando como suporte, e uma linha descendente na parte superior, mostrando que os vendedores estão ficando cada vez mais agressivos. Toda vez que o preço sobe, ele não sobe tanto quanto antes. Os topos estão cada vez mais baixos. É como se os vendedores estivessem dizendo: não vamos deixar o preço subir tanto quanto antes. Isso indica pressão vendedora crescente. E quando o preço rompe esse suporte horizontal para baixo, especialmente com volume, costuma ser um bom sinal de venda, porque esse rompimento confirma que a força vendedora finalmente venceu o suporte. Agora chegamos no padrão que interessa para esse vídeo, o triângulo simétrico. Esse é o mais interessante dos 3, porque ele não mostra domínio claro de compradores nem de vendedores. Nesse caso, a linha superior é descendente e a linha inferior é ascendente. Isso significa uma coisa muito clara: o mercado está indeciso. Os topos estão ficando mais baixos, mostrando que os vendedores estão pressionando, mas ao mesmo tempo, os fundos estão ficando mais altos, mostrando que os compradores também estão pressionando. É uma verdadeira disputa pelo controle do preço. E conforme o preço vai se aproximando do vértice do triângulo, essa pressão aumenta. O espaço de movimentação fica cada vez menor. É como se o mercado estivesse sendo comprimido, esperando o momento certo para explodir. E normalmente é no final do triângulo, próximo ao vértice, que o preço toma uma decisão forte. Se romper para cima, com volume, temos um sinal de compra. Se romper para baixo com volume, temos um sinal de venda. E é justamente por isso que o triângulo simétrico é tão poderoso. Porque você não precisa adivinhar o lado. Você simplesmente espera o mercado se posicionar. E quando ele rompe, você entra na direção do rompimento. Simples assim. Agora que estamos nivelados sobre os 3 tipos de triângulo, vamos para a operação real. Eu cheguei no mini índice utilizando o tempo gráfico de 2 minutos. E logo percebi que o preço estava formando um triângulo simétrico bem definido. Por quê? Porque a linha superior estava claramente descendente. Eu podia traçar uma linha conectando os topos, e ela estava inclinada para baixo. E a linha inferior estava claramente ascendente. Eu podia traçar uma linha conectando os fundos, e ela estava inclinada para cima, e a tendência estava totalmente indefinida. Não havia domínio claro de compradores nem de vendedores. Esse é o cenário perfeito para esse tipo de setup. Nesse momento, eu não tento adivinhar o lado. Eu não fico achando que vai subir, porque subiu antes, ou que vai cair porque caiu antes. Eu simplesmente espero que o mercado se posicionar. E isso é fundamental, porque o grande erro de muitos traders é tentar antecipar o rompimento. Eles veem o triângulo formando e já querem entrar antes do rompimento acontecer. E aí, muitas vezes, o preço faz um falso rompimento, volta e pega o stop. Por isso, a paciência aqui é tudo. Eu esperei o preço romper o triângulo para um dos lados, justamente para saber se eu poderia acreditar em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa. E foi exatamente isso que aconteceu. O preço rompeu o triângulo simétrico para baixo. E o mais importante, rompeu com muito volume.
Esse detalhe faz toda a diferença, porque um rompimento sem volume é fraco. É como se o mercado estivesse tentando forçar um movimento, mas sem convicção. Agora, quando o rompimento acontece com volume, isso mostra que existe fluxo real por trás do movimento. Existe dinheiro grande entrando naquela direção, e isso aumenta consideravelmente a probabilidade de um movimento continuar. Foi exatamente o que eu identifiquei. Rompimento claro, para baixo, com volume. Assim que o rompimento aconteceu, eu agi. Posicionei uma ordem de venda, utilizando 10 mini contratos. No rompimento da vela vermelha. Nada de antecipação, nada de adivinhação, nada de acho que vai cair, vou entrar antes. Entrada limpa, objetiva e baseada em estrutura. O mercado decidiu o lado, eu apenas executei. Depois que a minha ordem foi acionada, eu precisei definir o alvo. E para isso, eu usei projeção de Fibonacci, que funciona muito bem nesse tipo de rompimento. Como o rompimento foi para baixo, eu fiz o seguinte: cliquei no início da linha superior do triângulo e arrastei até o início da linha inferior do triângulo. Essa projeção me deu os níveis de alvo baseados na altura do triângulo. E isso faz muito sentido, porque estatisticamente, quando um triângulo rompe, o preço tende a se mover uma distância equivalente à altura do triângulo. Então, se o triângulo tem uma altura de 100 pontos, por exemplo, é esperado que o preço se mova aproximadamente 100 pontos após o rompimento. Obviamente, isso não é regra absoluta, mas é uma referência técnica sólida, baseada em estatística e observação de mercado. O stop foi colocado de forma bem objetiva, no último topo antes do rompimento. Isso faz sentido, porque se o preço voltar e romper esse topo novamente, significa que o rompimento foi falso. E nesse caso, eu não quero estar mais na operação. Eu saio com perda controlada e sigo em frente. Além disso, eu também trabalhei com saídas parciais. Realizei uma parcial de 5 contratos na base do triângulo. Isso significa que, assim que o preço atingiu a linha inferior do triângulo, eu já realizei metade da posição. Isso reduz o risco, trava lucro parcial e me permite deixar a outra metade correr em busca do alvo final. E fui distribuindo as outras parciais conforme o preço avançava, até chegar no alvo de 100% da projeção. Conforme o preço ia buscando minhas saídas parciais, eu também movimentava o stop, sempre protegendo a operação, porque gestão vem antes do ganho. Não adianta você acertar a entrada se você não sabe gerenciar a operação. Muitos traders entram certo, mas saem errado. Ou seguram demais, ou saem cedo demais. Ou esquecem de mover o stop e devolvem todo o lucro. Gestão é o que separa quem ganha dinheiro de forma consistente de quem vive na montanha-russa emocional. No final, o preço buscou minha saída final. E foi assim que eu fechei essa operação, totalizando R$ 1.271 no mini índice, tudo com estrutura, paciência e execução disciplinada. Agora eu quero te entregar uma dica de ouro. Para facilitar o seu trabalho no day trade, eu desenvolvi um robô exclusivo chamado Gradiente Linear Oblivion. Ele está disponível oficialmente na loja da Nelogica, dentro do Profit Chart Pro. Esse robô opera de uma forma diferente da maioria. Ao invés de trabalhar com uma única entrada isolada, ele monta uma estrutura de operações em níveis, também conhecida como grade. E vale uma explicação clara sobre essa grade. A grade funciona como uma sequência de pontos estratégicos distribuídos no gráfico. Cada nível é calculado matematicamente com base nos movimentos do preço, na leitura da tendência e no comportamento da volatilidade. À medida que o mercado se move, o robô aciona cada nível de forma automática e inteligente. Isso distribui as entradas, suaviza a disposição e captura o comportamento real do mini índice camada por camada, ao invés de depender apenas de uma ordem única e arriscada. É como se ele estivesse lendo o mercado em tempo real, passo a passo, reagindo à dinâmica natural do preço. Dentro desse robô, eu coloquei tudo o que aprendi em mais de 15 anos estudando, acertando, errando e aperfeiçoando minhas estratégias. Toda a lógica de tendência, força, correção, retomada, inclinação, volatilidade e fluxo foi transformada em código para te ajudar a operar com mais clareza e menos desgaste emocional. Como eu disse, você encontra o Gradiente Linear Oblivion diretamente na loja da Nelogica pelo Profit Chart Pro. É só abrir a loja, pesquisar por Ícaro Trader e o robô estará lá. Ele foi projetado para simplificar sua rotina e aumentar sua precisão, operando o mini índice.
Eu vou estar sempre aqui trazendo novos vídeos com análise técnica objetiva e setups que realmente fazem sentido no day trade. Se você quer me acompanhar nessa jornada, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. Assim o YouTube te avisa sempre que tiver conteúdo novo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.